3, por favor. Romanos, capítulo 3, versículo de número 12, a princípio. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Não existe uma só pessoa. A Bíblia fala que o pecado é ali revelado naquilo que nós chamamos de desobediência. As Escrituras nos mostram que Deus fez um homem. E ele disse uma única coisa para que esse homem, logo depois mulher, logo casal, ele disse uma única coisa que eles não poderiam fazer. E Deus disse: de tudo isso que aqui está nesse jardim, do fruto dessa árvore, vocês não comerão. Primeiro falou ao homem: você não comerá. E isso se aplicou depois também à mulher. Mas justamente aquilo que o homem não poderia fazer, o homem foi lá e fez. E com isso, a partir desse entendimento, chegamos ao denominador que nenhum homem, por mais que seja bom, por mais que seja certo, nenhum homem é perfeito em si mesmo. Porque todos caíram e destituídos estão da glória de Deus. Um dia, em uma conversa, pontuaram assim: como o pecado passa para o ser humano? E um grande homem um dia disse: é na concepção. Porque o ato da concepção é um milagre, é uma bênção. Contudo, naquele exato momento, aquilo que nós chamamos de pecado, que está já na vida dos papais, de alguma maneira também é inserido no coração e no DNA daquele bebê que está sendo formado. Um dia um aluno no seminário falou: mas, peraí, então o bebê já nasce em pecado já? E a resposta foi muito simples. Quantas vezes nós pais falamos: não faça, aí o bebê sorri, fala e faz. Significa dizer que ele é perdido, está perdido por causa daquilo? Não, porque a Bíblia também fala sobre o período do entendimento. Logo, uma criança, por mais que esteja errando, por mais que esteja falhando, o bebê desobedecendo, ela ainda não tem aquele entendimento real, aquela coisa que fala assim: não, de fato isso é errado. Ela vai muito mais pelo instinto. Por isso que, por mais que o pecado esteja dentro do coração do bebê, ele é salvo. Teve um dia que falaram assim: por isso que a criança tem que ser batizada. Eu falei: de forma alguma. Se ela morrer, ela não é pagã. Se ela morrer, ela está no céu. Um bebê, se falecer, ele está no céu. Alguns gostam de dizer anjinho, e eu concordo, Eu tive a tristeza de fazer 2 sepultamentos de 2 anjinhos. E é uma dor tão grande ver aquele gasofilácio, não, aquele caixão branquinho. Mas uma coisa eu tenho a certeza: por mais que os pais estivessem sofrendo, aqueles bebês estavam com Jesus. Então, não batiza a criança? Não precisa batizar. Se acontecer alguma coisa, está no céu. Mas tem um momento na vida do ser humano que ele não faz a coisa apenas pelo instinto, deixa de fazer pelo instinto. Ele faz por decisão.
É o que nós chamamos de um tempo de maturidade, há um entendimento. Então aquela pessoa que já foi uma criança um dia, agora tem um entendimento. E é aquela velha questão, eu peguei o copo que não poderia pegar, eu não tinha o entendimento que não poderia pecar, eu até errei, mas há culpa em cima disso? Não. Por quê? Eu peguei o copo que não podia pegar, mas eu não tinha entendimento que não podia pegar, e por mais que foi errada a minha atitude, não houve culpa, porque eu não sabia que o copo não poderia ser mexido. Agora vamos lá para um outro exemplo. A pessoa diz assim, não mexa no copo. E eu digo assim, eu quero mexer no copo. E a pessoa diz, não mexa no copo. Eu pego o copo e mexo no copo. Há o erro porque eu mexi no copo, e há também a culpa, porque eu sabia que não podia, porque eu não poderia tocar no copo. Ou seja, não é só o errar, é também sobre a culpa ser aplicada. E Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, que a Bíblia diz em Romanos que o Senhor não leva o tempo da ignorância não leva em conta o tempo da ignorância do ser humano, mas uma hora que os nossos olhos são abertos, nosso entendimento é aberto, nosso coração entende, o não decidir já é uma decisão. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando aqui? Quando nossa mente entende que Jesus Cristo é o Senhor, quando o nosso coração entende que Jesus Cristo é o Senhor, quando nós entendemos que não há salvação sem Jesus Cristo, e ainda assim nós dizemos, não, ali existe não apenas o erro, mas ali também existe a implicação da culpa, porque eu vi o caminho que é certo, mas ainda assim eu optei em viver o caminho que é errado. Eu não sei se vocês acreditam como eu, mas a Bíblia diz, o que o homem semear, isso colherá. Por isso que, olha, veja bem, Deus sabia que não existia nenhum homem perfeito. Por isso que Ele se fez carne, e como Cristo Jesus, Ele falou, eu vou fazer um novo e vivo caminho. E esse novo e vivo caminho é para todos os homens. E olha que coisa especial, não tem idade. Pode ser uma criança e pode ser já um adulto. Minha filha, ela reconheceu Jesus com 3 anos de idade, no culto no lar. E ela falou, eu creio em Jesus, e logo em seguida ela disse, eu quero ser batizada. Significa dizer que ela é perfeita por causa disso? Significa dizer que como pais, como pastor, como família da fé, nós não teremos que acompanhá-la? Não, de forma alguma. Estamos ali o tempo todo acompanhando, até que ela chegue à maturidade da vida dela. E assim como nós a abençoamos, ela também consiga abençoar outras vidas no futuro. Por isso que nós não podemos esperar a perfeição do ser humano. Mas uma vez que o ser humano entende quem é Jesus, ele vai sendo aprimorado, e antes ele era discipulado, e lá na frente ele passa a discipular. Antes ele era aluno, e lá na frente ele passa a ser professor, professora, ensinando a outros também o caminho do Senhor. Concluo essa simples palavra, citando aqui 2 passagens. Primeiro, Romanos capítulo 5, versículos de número 20 e 21, que diz assim, a lei, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, quem crê em Jesus já é
salvo. João capítulo 3, vamos ler juntos? Versículos de número 30 ao 33. João capítulo 3, do 30 ao 33 diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas está acima de todos. Aquele que vem da terra é terrestre e fala da terra. Quem veio do céu está acima dos céus, acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Eu errei o versículo. Faz parte. Tico Teco confundiu aqui. João 3, 16, 17 e 18. 3 mesmo, 16, 17 e 18. Diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Olha só, Deus está falando, o homem pecou, mas eu estou me fazendo carne para que o homem seja salvo. Versículo de número 18. Quem nele crê, isso é muito sério. Quem tem caneta, anota aí. Olha como é sério isso. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está. Olha que sério isso, não é que vai ser condenado. Vamos ler de novo? Olha como isso é sério. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Deixa esse versículo aí, Gugu. Olha o que está dizendo. O homem, quando recebe Jesus, a escolha é para o céu, porque sem Jesus ele já está optando pelo inferno. Que coisa terrível isso. É forte isso, não é? É forte. Deus ama tanto que o Deus não quer que o homem se perca. Deus quer que o homem seja salvo. E aí continua, porque já está condenado. Mas já está condenado por quê? Porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Quem é o Filho unigênito de Deus? Jesus Cristo. Termino essa palavra. Jesus não quer que nenhum homem seja perdido. Por isso que ele dá oportunidades. Ele diz, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Só aquela música Lugar na Casa, tem como? Eu quero orar com você.